Bom dia a todos, hoje é dia 10 de janeiro, começando mais um XP Connect, um primeiro do ano, e hoje a gente vai fazer a mesma tradição dos anos passados, de falar do nosso cenário para 2018. Então a gente vai falar os principais indicadores, qual que é a expectativa base, otimista, pessimista, atividade, PIB, juros, entre outros. E bolsa, né, Marco? Bom dia a você, feliz ano novo. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos, feliz ano novo, Gustavo. Muita gente perguntando aí de bolsa, né? A bolsa foi um dos melhores investimentos em 2017. A gente teve diversas ações subindo mais de 100%, valorizando bastante. E muita gente perguntando o que é bolsa nesse cenário eleitoral para 2018. Lembrando que a gente tem um cenário, o Gustavo vai falar um pouco também rapidamente sobre o cenário macro. E a gente também tem a famosa temporada de balanço já começando no final do mês de janeiro, que deve mostrar um pouco do fechamento, como foi o ano de 2017 e talvez trazer novos impulsos para as ações em bolsa nesse começo de ano, mas lembrando também que a gente já tem um começo de ano bastante forte para as ações, para os investimentos em bolsa já nesse começo de ano, né? Algumas ações aí como o setor siderurgia, a própria Vale subindo mais de 10% aí, algumas subindo até um pouco mais forte. A gente vai falar um pouco dos nossos cenários, expectativas para o ano. Lembrando que todo o cenário aqui na XP, talvez a XP seja a única casa que a gente sempre apresenta 3 cenários para cada possibilidade, né? Então, cenário de bolsa, a gente vai falar o que é o nosso cenário base, ou seja, expectativas. Se tudo der certo, até onde a gente acredita que poderia ser potencial, e se ocorrer um cenário um pouco mais turbulento, até onde a gente acredita que seja o nosso cenário de estresse para as principais variáveis aí econômicas. Pois é, e no ano passado, então, a gente teve uma felicidade, digamos assim, que a gente foi bem agressivo nas nossas apostas para o cenário e, na verdade, a gente concluiu. A gente teve um resultado final no ano passado de alguns indicadores que realmente chegaram bem próximos dos nossos cenários, e esse ano a gente tem uma outra aposta que está divergindo do mercado, então vale a pena prestar bastante atenção. Se você é assessor, repasse isso para o seu cliente, informe, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, com a área de análise, pode mandar as dúvidas pelo chat, mas sem mais delongas, vamos botar a apresentação na tela agora, por favor. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui com vocês é a taxa de juros. Todos os gráficos dessa apresentação têm o mesmo estilo. Então, aqui em preto a gente tem o histórico dos últimos praticamente 10 anos. Aqui em preto pontilhado seria o nosso cenário base. Em azul, o nosso cenário otimista. Em vermelho, o nosso cenário pessimista. Então, taxa de juros que começou um corte bem agressivo no final de 2016. Está chegando realmente ao final desse ciclo de corte de juros. Foi mais de 7 basis points cortados desde o início em 2016. No entanto, a gente ainda espera um corte a mais ainda em 2018. Por toda a comunicação do Banco Central, as falas recentes dos dirigentes, a gente entende que vão ser mais 2 cortes de 0,25. Atualmente a taxa Selic está em 7% ao ano. Então a Selic iria para 6,5% ao ano. Já na reunião de março, lembrando que no dia 7 de fevereiro a gente já vai ter uma reunião agora, praticamente na véspera do carnaval, o BC deve cortar 0,25 e depois para março mais um corte de 0,25, é a nossa visão recente. Então agora, se você pegar praticamente as projeções, as casas, o Boletim Focus, estava tendo uma divergência, se para o final de 2018 já começaria um ciclo de alta de juros. A gente bota no nosso relatório que não, que muito provavelmente 6,5% vai ser a taxa que vai ser atingida agora no primeiro trimestre, e isso deve continuar ao longo de todo o ano. Um cenário alternativo otimista de 6,25% seria se realmente a inflação se mostrasse bem mais baixa do que o esperado agora no começo do ano, e isso poderia fazer com que o BC até fosse um pouco além, mas a gente já acha que 6,5% já está um cenário assim, bem adequado para tudo que está sendo previsto para lá frente. Um cenário de 8% não é que não teria esses cortes agora desse primeiro trimestre. Justamente o que a gente enxerga como cenário pessimista para juros em 2018. Um cenário onde a gente tem uma surpresa internacional bem forte, negativa, que faz o câmbio ficar bem mais estressado ao longo do ano, e também um resultado eleitoral, uma disputa eleitoral muito, muito ruim, que provoca muita volatilidade nos preços de ativos, e tem um desfecho com alguém que já entra falando que vai reverter tudo, que não concorda com a política que foi implementada recentemente, e com isso
o Banco Central já começa a fazer um ciclo de alta de juros no final do ano. Então não é que a gente está falando que não vai ter mais cortes de juros, é simplesmente que para o final do ano a gente acha que com esse cenário o BC já começaria uma alta de juros, um ciclo de alta de juros. Do outro ponto a gente tem o IPCA, então novamente o histórico do IPCA, que ainda é projeção porque a gente ainda estava no relatório, mas acabou de sair que o BC entregou um IPCA de 2,95 em 2017, então levemente abaixo do piso da meta de 3. Para 2018 vai ter uma aceleração natural, a retomada da atividade, alguns preços administrados mais pressionados. Os preços de alimentos não é que eles vão subir muito porque vai ter uma safra fraca, na verdade a safra vai ser inferior à do ano passado, simplesmente porque foi o recorde histórico ano passado. Vai ser uma safra ainda muito positiva, não vai ser isso que vai pressionar a inflação ao longo do ano, vai ser simplesmente uma retomada normal, gradual. Então a gente está projetando 4%, em torno de 4%, a inflação fechada de 2018. Um cenário otimista seria de 3,5%. Por enquanto, as coletas que a gente está acompanhando de janeiro estão mostrando realmente que a inflação de serviços está vindo bem mais fraca. É um segmento da inflação que é importante ficar atento agora no começo do ano, porque isso impacta toda a cadeia em sequência. Então a inflação de serviços, para dar um exemplo bem básico, assim, o que é importante olhar agora, vamos dar um exemplo que todo mundo está acompanhando. É aquele reajuste de escola, de faculdade, é aquele reajuste de mensalidade de academia, que acontece geralmente nessa época do ano. Então é importante ficar atento a isso, porque isso traz impactos posteriores em outros ramos da inflação. Por enquanto está vindo controlado, então se a gente falasse, a gente está mais pro otimista ou pro pessimista, a gente está mais pro otimista agora do que a gente estaria nesse range aqui, digamos assim, como o cenário mais provável. Mas de qualquer forma, a gente, como eu acabei de falar nos juros, tem que ficar atento à parte internacional, que por enquanto a gente ainda acha que vai ser um ano positivo, mas se o câmbio estressar muito, teria um impacto sim no IPCA. Para câmbio, a gente não separou em otimista e a gente não separou em base, otimista e pessimista. A gente simplesmente colocou um range aqui, como a gente fez na metade do segundo semestre de 2017. Então, o que a gente quer dizer com esse range em termos de câmbio ao longo do ano? Bom, 3,40 seria um cenário pessimista, de novo com todos esses pontos negativos que eu falei. 3,10 seria um cenário mais otimista, com tudo indo bem, que é o nosso cenário base, as coisas vão caminhar bem. Só que para câmbio especificamente, se você está pensando em investimento, qual que é a visão da casa para o comportamento do câmbio ao longo do ano? Para o primeiro semestre, vai ser exatamente o que aconteceu ao contrário do que foi no ano passado. Então, se no ano passado o dólar se enfraqueceu no primeiro semestre e ganhou mais força no segundo, esse ano é o contrário. Então, para esse primeiro semestre, a gente tem fatores muito importantes no exterior, principalmente a nova gestão do Banco Central norte-americano, um novo presidente por lá. E, historicamente, quando troca o comando, é normal os investidores ficarem mais preocupados, não tem certeza realmente se a comunicação vai ser mantida, se o plano de voo vai ser o mesmo. E é importante também que o Banco Central norte-americano está com previsões internas de 3 altas de juros, enquanto o mercado só precifica 2. A gente concorda que devem ser 3 altas de juros ao longo de 2018. Então, até o mercado se realinhar com essas projeções do Fed, isso vai ter um impacto importante no dólar. Outros pontos internos vem que para o segundo semestre, agora vai ser o contrário, aí no segundo semestre seria o contrário, a gente teria os Estados Unidos se enfraquecendo, eles vão ter eleições para o Congresso, para lá, Senado, Câmara dos Deputados, e atualmente as projeções são que o partido do presidente Donald Trump vai perder muita força. Historicamente, os presidentes perdem força nessa eleição, mas nesse caso, como a impopularidade do Trump está muito alta, as projeções são bem negativas, e isso significa que os Estados Unidos teriam um momento bem mais complicado em termos de aprovar medidas. Então hoje, se as medidas já são polêmicas de ser aprovadas, mesmo com o partido do governo tendo uma maioria interessante, ele perdendo essa maioria fica bem mais incerto, então isso prejudicaria a economia, enfim, entre outros pontos que a gente vai discutir mais para frente quando a gente for falar de cenário internacional. E para o segundo semestre a gente teria justamente o resultado da eleição por aqui. A gente acredita sim que a gente deve ter alguém
reformista, alguém que continuaria com o que está sendo feito, que não seria um presidente que vai chegar e rasgar tudo que foi feito nos últimos anos. Então favorece um real mais forte ante o dólar. Então no primeiro semestre o dólar tem motivos para ficar mais forte ante o real, no segundo ficar mais fraco e o real ficar mais forte ante o dólar. Então se a gente fosse dividir uma linha temporal, no primeiro semestre a gente estaria vendo o dólar mais próximo daqui, de cima. Isso não quer dizer que o dólar não vai ter motivos para oscilar para baixo ou até eventualmente passar desse range. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente só está tentando traçar aonde que o dólar deve caminhar, por onde, em quais patamares. Para o final do ano, justamente, a gente enxerga a direção contrária, mas isso a gente detalha de novo no relatório. O último ponto daqui é a parte de atividade. Então, esse é um ponto que a gente está divergindo ainda bastante do Boletim Focus, de outras casas, mas, novamente, a gente insiste que isso é bem fundamentado. Vou tentar falar um pouquinho aqui por que a gente enxerga um crescimento maior em 2018, mas vamos lá. Então, o nosso cenário base tinha um crescimento de 3%, tá? Pelo menos mais de 0,30 acima das projeções do Focus. E a gente pode mostrar aqui que o cenário pessimista seria 2,5 e o cenário otimista 3,8. Mas por que essa assimetria? Por que um cenário otimista bem maior? Porque realmente quando a gente joga nos modelos, no nosso modelo aqui da casa, então quando a gente bota a econometria no meio, realmente a gente consegue enxergar de forma até que relativamente não exagerando, assim, não fazendo suposições muito fortes, que a gente chegaria em 3,8 tranquilamente. Então, o que a gente enxerga como essa atividade vindo mais forte em 2018? Principalmente o motor vai ser o consumo. O investimento, ele vai ter uma força? Ele vai ter uma força. Mas ele é contido por conta da incerteza eleitoral. Então, aquele empresário que está pensando em fazer um investimento de X, ele fica aí meio no aguardo, digamos assim, para ver se realmente vai chegar alguém que vai manter e não vai passar o primeiro dia eleitoral que ele assumir tomar posse e vai rasgar muito do que foi feito. Então ele é um pouco mais contido nesse ano. Para 2019 justamente pode ser o contrário. Mas o consumo em si, vamos pensar na cabeça do eleitor, do cara que está pensando agora que 2017 os últimos anos foram muito ruins, a crise foi bem forte, o medo de perder emprego estava muito forte, não via retomada, e agora as coisas estão melhorando. Agora as coisas estão melhorando, ele fez um ajuste nas suas contas, a gente já mostrou várias vezes que os dados de crédito, como pessoa física, foi fazendo um ajuste nas contas nos últimos anos. Agora as coisas estão melhores, esse ano ele vê realmente que a coisa está boa, tem eleição. Na cabeça dele, o cara que ele vai votar, o candidato que ele vai votar, é o melhor para ele. Ganhando ou não, encontrando que a eleição em outubro, na cabeça dele é o voto que vai ser, é o cara que vai resolver as coisas dele, que vão ser melhores para os próximos anos. Então, se ele tem um plano esse ano de comprar um aparelho, um eletrodoméstico, começar um financiamento, ou começar um financiamento mesmo, ele não vai deixar de fazer esse consumo, dado a incerteza eleitoral, porque na cabeça dele é o cara que vai resolver a vida dele. Se isso vai ser bom ou não, isso impacta para 2019. Aí sim o consumo pode ser mais impactado por isso. Porque aí em 2019 a gente já tem todo o efeito da outra parte da economia no consumidor, que aí realmente o medo de perder o emprego aumenta, se realmente ganhar alguém, digamos, um cenário pessimista, alguém que vai romper com tudo, que aí sim acaba respingando no consumidor e na intenção de consumo dele. Mas não é em 2018, isso é muito importante separar na hora de analisar a atividade para 2018. E a gente tem outros pontos importantes que justamente, qual é o começo aqui? Todo esse corte de juros, ele não é sentido pela população, pela economia em si, pela economia real, no dia seguinte que o BC anuncia esse corte de juros. Isso demora. De novo, amparado por modelos econométricos e tudo mais, a gente enxerga que demora cerca de 2, 3 trimestres para que chegue na população, realmente na veia da economia, esse corte de juros. E esse corte mais forte de juros que aconteceu no ano passado, ele foi muito mais para o segundo semestre do que para o primeiro. Primeiro eles ainda estavam com cortes com magnitudes menores. Depois começaram os cortes de 1%, que foram bem mais fortes. Isso ainda vai ser impactado ao longo de 2018, sustentando essa atividade mais forte para o ano. Enfim, de novo, no relatório está bem mais completo, mais detalhado, está na área logada do cliente. Quem é assessor
também tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, e podem falar no chat aqui. E agora passar para o Marco conversar com tudo isso, a parte de bolsa, né, Marco? Bom, vou falar rapidinho. Dentro desse contexto global aí, econômico favorável, a gente viu 2017 com uma forte expansão da lucratividade das companhias e a gente vai ver agora na tela a nossa projeção para o Ibovespa em 2018. Muita gente pergunta assim, qual que é o potencial de valorização, até onde vocês conseguem ver o Ibovespa chegando no final de 2018. Então a nossa projeção, cenário base para o Ibovespa no fechamento do ano é de 89 mil pontos. Tá? Então mostrando muito potencial de valorização para as ações também em 2018. No nosso cenário ótimo, depende de muitas variáveis, né? Principalmente em relação à velocidade da recuperação da atividade econômica, né? Expansão da lucratividade das companhias. A gente vê o Ibovespa, o nosso cenário ótimo, chegando a 95 mil pontos e num cenário de estresse, o Ibovespa poderia caminhar para 71 mil pontos, 71.200 pontos no fechamento de 2018. Mas nosso cenário base, reforçando, é um cenário de expansão de lucratividade das companhias, expansão também, consequentemente, da distribuição de dividendos e de valorização do Ibovespa também em 2018. Tá? A gente acredita que esse movimento já começou em janeiro e deve se perpetuar ao longo do ano. Tá? Então pode voltar aqui para a gente, que eu vou explicar só rapidinho um pouco, porque a gente vê principalmente expansão da ordem de 20% a 30% no lucro das companhias que a gente acompanha, principalmente as empresas que fazem parte do Ibovespa. Tá? Então a gente faz essa projeção, a gente faz por algumas metodologias de múltiplos projetados, múltiplo PL projetado, expansão de lucros, dividendos esperados, a gente consegue chegar nesse preço-alvo aí, nesse target de Ibovespa, algo próximo de 90 mil pontos no fechamento do ano de 2018. Se a gente pegar só o efeito da queda da taxa de juros nos resultados financeiros, nas despesas financeiras, despesas com juros das companhias, a gente acredita que o impacto na expansão de lucro em 2018 em relação a 2017 seja da ordem de 10 a 12%. Tá? Por quê? Porque a taxa Selic média em 2018 vai ser menor do que a taxa Selic média de 2017, da ordem de 3%, 3 pontos percentuais menores do que foi em 2017. Só com esse efeito a gente tem expansão de pelo menos 10% do lucro na média aí do Ibovespa, né, ponderado no Ibovespa para esse ano. Então, uma coisa é certa, vai acontecer, vai ter expansão de lucro em 2018 na média das principais empresas. Dependendo de alguns setores, por exemplo, o setor financeiro, que tem um peso muito grande, a expansão vai ser algo muito próximo entre 18% e 20%. E algumas empresas, como o setor siderúrgico, a expansão pode ser ainda muito mais forte, lembrando da base ainda fraca em 2017. Tá? Então a expansão de lucro vai acontecer, a distribuição de dividendos maior, adicional em relação a 2017 vai acontecer, e o Ibovespa, por fundamentos, tem potencial para subir até os 89 mil pontos. Esse é o nosso cenário base, olhando tanto para os múltiplos históricos, que é a bolsa negociada, como pela expansão de lucros e distribuição de dividendos futuras projetadas aí pela nossa equipe de análise. Tá? Então, basicamente, esse é o resumo. O que pode acontecer se tudo der certo, principalmente em relação à expansão mais rápida ou numa intensidade maior da atividade econômica local, esses lucros serem revistos ainda mais para cima, e aí o Ibovespa tem potencial para subir ali mais próximo dos 95 mil pontos, é o nosso cenário ótimo, e somente num cenário de estresse, que seria muito mais questão de aversão a risco, né, por alguma contaminação e incerteza em relação à eleição, do que para os fundamentos em si, poderiam levar o Ibovespa para a faixa dos 71 mil pontos. Esse é o nosso cenário de estresse. De novo, não é o nosso cenário base, a gente vê uma probabilidade muito baixa disso acontecer, mas a gente sempre alerta que existe uma chance, mesmo que seja pequena, dele acontecer essa projeção no Ibovespa, mas tudo mais constante. A gente deve ter um cenário base, caminhando possivelmente para um cenário ótimo de Ibovespa, com uma aceleração potencial de valorização ainda maior esse ano de 2018. Lembrando que várias empresas, não é uma, nem não são duas, são diversas empresas que vão distribuir muitos dividendos
em 2018, e esse é um grande atrativo que acaba levando mais investidores para a Bolsa. Algumas empresas só através de dividendos vão ter retorno, vão entregar retornos acima da taxa de juros, acima de 6,5%, que é a nossa projeção que o Gustavo acabou de mostrar. Então esse é um grande atrativo, tem muita gente, a quantidade de pessoas, de investidores, pessoa física tem crescido, o volume de investidores estrangeiros tem crescido, né? Mercados emergentes e principalmente o Brasil se torna uma ótima opção. Diversos fatores, a gente continua muito confortável, os fundamentos continuam muito sólidos, sustentando uma bolsa, o Ibovespa em alta novamente em 2018, tá, pessoal? Esse foi o nosso recado. De novo, como o Gustavo falou, para maiores detalhes, a gente recomenda a leitura do relatório que está disponível na área logada dos clientes da XP para todos. É só procurar lá por cenários de 2018. Tem todas essas projeções lá com todas as informações. E para quem não acompanhou ou quiser ter os números certinho, né, detalhado, lá tem a abertura dos 3 cenários para essas principais variáveis para esse ano de 2018. Boa, Marco. Então, rapidamente, fechando logo mais o programa, estão perguntando só assim, se tem algum papel, eu vou responder 2 antes, mas se tem algum papel você já ir pensando que ano passado não estava com a cara boa, que esse ano melhorou, e o vice-versa também, se tem alguma coisa que ano passado era interessante estar posicionado, esse ano não. Mas antes eu vou responder só sobre IPCA que teve hoje e sobre vendas do varejo dessa semana. O que acontece, né? O IPCA, engraçado que assim, as vendas do varejo de novembro já mostram o Black Friday ter um efeito. Então a gente olha por setor lá das vendas de varejo no mês de novembro, setor de eletrodoméstico, que é historicamente tem uma venda online interessante, que é bem impulsionado pelo Black Friday, novamente surpreendendo positivamente, vindo bem forte no mês de novembro. Então, o IBGE, nos últimos 4 anos, ele já começou a tentar colocar um fator sazonal de Black Friday para o mês de novembro. Mas o próprio IBGE diz que só depois de 5 anos eles conseguem realmente adequar para evitar uma surpresa muito forte no mês. Porque, como que acontece? O IBGE ele tem artifícios estatísticos que ele evita que, na hora que é divulgado o indicador, ele é colocado como muito forte, porque no mês seguinte ele vai ser muito fraco, simplesmente porque teve um fator sazonal. É como se em dezembro não levasse em conta que tem Natal, ou venda de chocolate na Páscoa, enfim, coisas assim. Mas de fato teve um efeito positivo no Black Friday no mês de novembro, e no IPCA que saiu hoje, no mês de dezembro, teve um reflexo desse Black Friday no IPCA. O que aconteceu? Esses preços que são colocados para baixo no mês de novembro, eles são recolocados num patamar mais alto no mês de dezembro. Lembrando que o Black Friday era no finalzinho de novembro. Isso acabou também tendo um impacto mais forte no mês de dezembro. Lembrando que hoje o IPCA, a inflação do mês de dezembro, veio acima do que era projetado por boa parte dos economistas. Então a gente está vendo que esse fenômeno novo ainda aqui está tendo efeito na maioria dos indicadores da economia brasileira, bem interessante assim em termos de novidade mesmo. Mas para não ficarem muito preocupados, que nem a gente acabou de mostrar, a gente segue bem confiante que a atividade vai ter uma retomada forte. Então, se em dezembro os dados de varejo forem mais fracos, não é porque desandou, justamente por conta dessa questão estatística. E ao longo do ano o varejo deve ter uma trajetória bem positiva. Os dados de inflação seguem controlados. Teve um outro ponto mais específico para dezembro, além desse ponto do Black Friday que pouca gente estava esperando. Alguns preços administrados que muita gente achava que só iam ser reajustados em 2018 foram reajustados no final de 2017. Isso é até curioso, assim, porque a inflação ficou praticamente abaixo do piso da meta. Então era interessante fazer esse reajuste antes para não pressionar 2018. Então, Marco, voltando para a pergunta para você, a gente já chegando ao finalzinho do programa. Bom, só para a gente tá realmente vendo uma seleção de ativos para 2018 e a gente começa a ver que talvez os piores papéis de 2017 começam a ter uma trajetória de recuperação. É natural que as empresas, né, nenhuma empresa, assim como na economia, nenhum país passa muito tempo por recessão, nenhuma empresa passa muito tempo por resultados negativos, né? Então a gente começa a ver, acho que 2 destaques,
talvez tenha sido os piores papéis em 2017 no Ibovespa, que foi Brasil Foods e CSN. A gente está olhando muito de perto agora a possibilidade de recuperação das ações da CSN, que já vem apresentando alta aproximada de 20% aí em poucos pregões nesse começo de 2018. Tem diversos, realmente, se a gente olhar para trás para a CSN, tem indicadores negativos. A companhia, o setor sofreu muito na recessão brasileira, a companhia destruiu muito valor, destruiu muito caixa, mas a gente vê que tanto pelo cenário que o Gustavo apresentou, de recuperação da atividade econômica, venda de veículos, recuperação do consumo no país, isso deve trazer expansão tanto de venda como de preços, né? Lembrando recentemente que a CSN, assim como os Minas, anunciaram aí, foi publicado na mídia que ambas companhias anunciaram aumento de 23% nos aços planos para as montadoras, né, para os veículos. O aço plano é o principal produto da Uzi Minas da CSN, então a gente deve ter realmente um ano de expansão muito forte das receitas, consequentemente expansão muito forte de geração de caixa e lucro também acontecendo esse ano de 2018. Geração de caixa faz muito tempo, né, de uma forma consistente, que não acontece na CSN. Caso a companhia venha a renegociar de forma efetiva suas dívidas com os bancos, né, tem a possibilidade de vender as ações da Uzi Minas que ela detém, diversos fatores, esse papel deve continuar uma trajetória de alta e recuperar os preços, lembrando que foi um dos poucos ativos, na verdade, do Ibovespa, né, mas do setor, né, a Uzi Minas teve uma forte performance, enquanto a CSN andou para trás no ano de 2017. As ações da CSN ficaram no terreno negativo, enquanto a Uzi Minas se valorizou muito em 2017. A gente acredita que esteja chegando a hora das ações da CSN. É uma ação muito mais arriscada que as outras, para você entender isso, né? Talvez não faça parte do perfil de todos os investidores. Tem muitos riscos, né? A empresa é muito alavancada, muito endividada, a ação é muito volátil, né? Tem uma variação rápida, grande, num curto espaço de tempo. Mas é uma ação que tende a se valorizar, tem vários argumentos que a gente começa a ficar mais confortável para recomendar a CSN. Então, talvez, dentre as ações que performaram mal em 2017, a CSN seja uma das preferências aí para surfar essa recuperação da atividade econômica e melhoria também operacional da companhia. Lembrando que se a companhia realmente reduzir a alavancagem, fizer essa renegociação de dívida, a gente acredita que a valorização pode ser muito forte aí no curto prazo. Já no curto prazo deve continuar essa tendência de alta. Então a gente tem preferência por CSN e também a gente começa a olhar um pouco para Brasil Foods, que também já tem sinais de início de recuperação operacional. Ontem lançou uma nova marca, uma marca ali mais voltada à média baixa renda, né, com preços menores do que Sadi e Perdigão, então mostrando que a empresa não está parada e que vem dando sinais de recuperação operacional que deve começar a aparecer já nesse próximo trimestre de uma forma mais consistente. Então, esses são os dois principais papéis, talvez o mais agressivo CSN, um pouco menos agressivo Brasil Foods, dentre os papéis que não performaram bem no ano passado e já dão sinais que pode ter uma boa performance nesse ano de 2018. Boa, Marco. Então a gente vai chegando ao final do programa. Lembrando que a gente vai passar o cenário internacional, mesmo padrão de sempre. A gente deve fazer nos próximos entre o próximo programa e o outro esse cenário internacional, comentando os principais pontos para ficarem atentos em diversos cantos do mundo. Mas, mais uma vez, a gente está passando um sentimento positivo aqui, a gente está com uma visão otimista para esse ano. Em todos os termos, a gente tem uma agenda bem interessante ainda para passar. O governo não vai ficar parado esse ano, tem outros pontos interessantes, a gente destacou e detalhou eles no nosso relatório. A agenda BC+, a gente tem talvez uma discussão de previdência mais fraca, mas talvez o governo foque em uma reforma tributária, tem essa possibilidade. Tem uma discussão de abertura comercial acontecendo, aos poucos ainda, um ritmo bem desejável, mas acontecendo. Enfim, a gente segue otimista, o case é positivo, que nem eu falei na apresentação, a gente falou na apresentação, a gente estaria bem mais para o base para o otimista do que do base para o pessimista. O cenário externo é um cenário que deve ser positivo, mas a gente vai trazendo para vocês ao longo do ano, entre esse e diversos outros programas aqui, isso no detalhe. Então fiquem à vontade para fazerem perguntas nos próximos. Quem for assessor quiser mandar uma pergunta para a gente por e-mail. Quem que for cliente também, lembrando que esse é um canal que pode ser acessado por clientes. O cliente pode fazer qualquer pergunta aqui. Em 2018 está só começando. Muito obrigado, Marco.
Obrigado. Reforçando isso que o Gustavo falou. Então, nosso cenário base, e na verdade a gente deve caminhar para algo entre o cenário base e o cenário ótimo, tanto no lado de economia, né, juros, inflação, câmbio. Isso vale para a Bolsa. Né? Tudo tá levando a crer que a gente pode caminhar entre o nosso cenário base e com a possibilidade real de caminhar para o nosso cenário otimista. Né? O cenário base é o nosso cenário um pouco mais conservador, esse é o cenário que a gente acredita que vai acontecer, mas tem possibilidade real de caminhar para o cenário otimista também no Ibovespa, que seria uma valorização um pouco mais forte, olhando para o final do ano, ao longo do ano de 2018. Então, um excelente ano para todos, que a gente tenha ótimos programas aqui, e até semana que vem, quarta-feira, às 11h45, na Infomoney.